Olá, seja bem-vindo ao quinto bloco da primeira aula do curso de Tarô do eAdeptos. Então a gente já caminhou por toda a história até um ponto muito importante de conjunção de arte e de cultura na história da humanidade, que é a Itália e a França do século XIV e XV. Então por que exatamente esse período? Porque a gente tem justamente as cruzadas finais, na qual você trouxe muito do conhecimento do Oriente, da África, ali judaísmo e islamismo para a Europa. Você tem o Renascimento e toda aquela cultura fervilhando de símbolos, tanto católico quanto do hermetismo antigo, né? Do helenismo fervilhando, e você tem os judeus se convertendo para o catolicismo. Então todas essas ordens, que por enquanto elas são altamente iniciáticas, esotéricas e fechadas, elas vão trabalhando nesse proto-tarô, ou os 22 Triunfi. Então, por um lado a gente vai ter ali região da Alemanha, região do sul da França, um tratamento muito desenvolvido dentro do símbolo da alquimia. Na Itália a gente vai ter a parte da arte se desenvolvendo com mais força. Então a família do Visconti Sforza, eles eram nobres italianos, e aí eles começaram a desenvolver esses primeiros tarôs, ou verdadeiras obras de arte, de valor extremamente caro. Então são conhecidos, o deck mais antigo que a gente ainda tem alguma coisa que sobreviveu, que nós vamos estudar no decorrer do curso, é o tarô de Visconti Sforza, que foi elaborado e tal por volta de 1460. Em paralelo a gente vai ter o Tarot Mantegna, de 1462, e os Triunfis de 1440, que circulavam ali na região de Marsella e na região italiana. Esses tarôs, eles tinham dentro dele vários símbolos de alquimia, então eles trabalhavam com essas ideias, trabalhavam muito com o conceito das letras hebraicas e trabalhavam muito com o simbolismo cristão. Então, em tudo isso coordenado, a gente vai ter aí os 22 arcanos maiores, ou os 22 triunfos sendo trabalhados nesse momento. O tarô Sforza, ele vai se desenvolver no tarô veneziano, de 1492. E, finalmente, no tarô de Bolonha, que por volta de 1500. E esse tarô vai ser o proto-Marsella, que é o tarô que a gente conhece como um dos mais antigos em produção. A primeira versão do tarô de Marsella é de 1650 e arredores. Então você tem várias guildas que vão estar trabalhando com base nesses arcanos, e eles unificam o jogo dos mamelucos, que era composto do quê? De 1 até 10, dos 4 naipes, como um jogo de guerra. Então ele é trazido para o tarô, e ele traz também as figuras da corte: rei, rainha, cavaleiro, princesa. Então, trazendo isso para o tarô. E em Marsella, essas guildas elas conseguem juntar e unificar todo esse conhecimento em um único jogo. Então o tarô ele tem oficialmente, tradicionalmente, 78 arcanos. São 22 arcanos maiores, 40 menores e 16 de corte. E esse jogo ele se popularizou de um jeito tão absurdo que eram vendidos centenas de milhares de baralhos de tarôs. Tanto é que esse baralho, ainda na Europa, ele é conhecido como tarô, e tem torneios de carta de tarô, do mesmo jeito que a gente tem o jogo de pôquer com as cartas tradicionais. Os arcanos menores, eles foram aos poucos se transformando no que hoje a gente conhece como o jogo de cartas normal. Do jogo de cartas normais, a única carta que veio dos arcanos maiores e ainda permeia o jogo das cartas normais é o Coringa, ou o Aleph, ou o Louco, que nós vamos ver no próximo bloco. Então o Louco, como a voz de Deus, o sopro de Deus, ele caminha por todo o tarô. Então ele está presente tanto nos arcanos maiores como nos arcanos menores.
Vale lembrar que, tradicionalmente, o louco ele pode substituir qualquer carta dentro do tarô, ou qualquer carta dentro do seu jogo. Então essa ideia ela vem desde os primórdios da confecção do baralho. Essa ideia do tarô como um jogo, desvinculado de esoterismo, ele vai ficar até 1788, quando Antoine Cœur de Gebelin e Jean-Baptiste Aliette, em escavações e trabalhos, eles perceberam uma correlação direta entre os 22 arcanos e a Cabalá judaica. Então esses dois, tanto o Conde de Gebelin quanto o Jean-Baptiste, eles eram Rosacruzes e eles eram alquimistas. Então para eles estavam estudando a imagem da alquimia. Puseram a mão no tarô e olharam e falaram, cara, é óbvio que tem uma correspondência. E aí eles estruturaram um primeiro tarô esotérico, que era o tarô da estrela, ou grande estrela, que trazia símbolos, um pouquinho de alquimia, um pouquinho de rosacrucianismo, um pouquinho da Cabalá judaica. Então, mas ainda assim não despertou muito a atenção das ordens iniciáticas. Só em 1889 que Oswald Wirth faz e elabora o primeiro tarô esotérico. Entre o etéreo e o tarô esotérico, a gente tem um pequeno conjunto de cartas que é muito conhecido, que provavelmente você já ouviu falar, mas que não tem nada a ver com o tarô. O famoso baralho cigano, que de cigano não tem nada. Então esse tarô cigano, ele originalmente é chamado de tarô de Lenormand, porque ele foi desenvolvido pela Madame de Lenormand para leitura desse tarô nas cortes francesas. Então esse era um tarô constituído de 36 cartas, que eles tinham representações dos arcanos maiores e menores, de uma maneira mais simplificada, para uma leitura e diversão na corte. Então esse tarô, ele acaba vindo para o Brasil com a família real, e ele acaba sendo conhecido também pelos ciganos. E como os ciganos também, como os negros, foram muito perseguidos e fugiam para os quilombos, a gente encontra hoje na Umbanda muitas entidades ciganas, etc., pombagira, que trabalha com esse tarô. E ele ficou conhecido aqui no Brasil, e é só aqui no Brasil, como baralho cigano. Então no resto do mundo ele é conhecido como baralho de Lenormand. Então, como ele não é um tarô, ele precisa ir de um curso específico só para ele. Mas é bom vocês já saberem da onde se origina o baralho cigano. Dentro das ordens iniciáticas, especialmente a Rosa Cruz, eles trabalhavam com o tarô dos boêmios e o tarô de Oswald Wirth. Então, no final aí do século XIX, mais precisamente 1889, surgiam esses dois tarôs. Eu digo surgiam, mas as pessoas não podiam comprar esses tarôs. Eles eram impressos em pequenas quantidades e eles eram entregues como parte iniciática do rito. Então, quando você chegava num determinado grau, você recebia esse tarô e você estudava profundamente a Cabalá judaica, a Cabalá hermética e o tarô como um grau dentro da Rosa Cruz e um grau dentro da maçonaria. Então esses dois baralhos que nós vamos estudar os símbolos dele ao longo desse curso, eles trazem, mesclado com o simbolismo do Marsella, eles já têm aí um simbolismo alquímico, Rosa Cruz e maçônico embutido neles. Posteriormente surge o Rider-Waite, que é o baralho mais famoso do mundo. Então em 1904 a 1909 ele foi publicado, mas também apenas em livrarias esotéricas, distribuído entre o pessoal desse núcleo que estudava hermetismo. Ele trazia uma característica própria e única na história do tarô, que é o desenho dos arcanos menores. Então pela primeira vez a gente tinha figuras que representavam as energias dentro dos arcanos menores. E esse tarô ele ficou em voga e bastante conhecido por muito tempo. Então o próximo tarô que vai chamar a atenção, ele sai em 1944, quando Aleister Crowley publica o livro de Thoth.
E aí o Crowley não estava mais preso a nenhum julgamento, nenhum juramento, nem nenhum segredo. Tanto é que até então, muita gente se pergunta por que as hebraicas do Papi, do Oswald Wirth e tal, são erradas. Então não é que elas estão erradas, elas foram propositadamente deslocadas, de modo que o profano, ao ter acesso a esse baralho, ele não saberia a correlação correta. Então o MacGregor Matters escreve isso num livro de tratado de tarô, explicando assim, poxa, se Papi, Oswald Wirth, toda essa galera manjava tanto de cabala, como é que eles podem ter feito essa associação e esses erros tão grotescos? Mas eles não são erros, eles são propositais. Então às vezes a gente vê aí muito tarólogo fazendo correlação com o Wirth, com as letras, tudo errado e tudo balela. Então o invencionismo, o esquizoterismo, que era próprio de quem não tem o estudo iniciático do tarô. O Crowley falou, olha, a partir de agora é a verdade e nós vamos revelar tudo. Então dentro do baralho do tarô do Thoth, né, do Crowley, você tem já tudo explicadinho de uma maneira correta e que passou a ser o padrão a partir desse momento. Em 1977, Israel Regardie libera para fora da Golden Dawn um baralho com os símbolos da ordem. Então esse baralho a gente vai ver, ele traz também com ele muito simbolismo iniciático dos graus dentro da Golden Dawn, do Aston Argento, Arcano Arcanorum. Utilizam-se esses símbolos dentro do tarô também. Então, além de trazer os símbolos clássicos, ele modifica ou coloca uma ou outra coisinha que nós vamos ver ao longo desse curso. E a partir da década de 70, com a popularização do tarô, né? Então o Kaplan ele compra os direitos do Rider-Waite, ele funda a maior empresa de cartas do planeta, a US Games, e começa a vender tarô adoidado. E a partir daí, você tem artistas desenhando, produzindo, publicando. Então, mais ou menos 99% dos tarôs que foram feitos na humanidade surgiram depois da década de 70 e 80. E aí isso se popularizou aqui no Brasil em 1980. A revista Planeta traz o primeiro tarô aqui para o Brasil. Então você recortava ele, vinha na revistinha e tinha lá as instruções e você começava a ler. E é por isso que os tarólogos do Brasil usam Marsella como baba-ovo máximo. Embora os ocultistas e os hermetistas eles utilizem o Rider-Waite e o Crowley como base de estudos. E finalmente, para fechar esse bloco, a Juliette Schammenburg e Alice Green fizeram em 1986 o tarô mitológico, que ele tem os maiores e menores baseados nas histórias gregas. Então eles pegam esses símbolos e ao invés de ter as figuras tradicionais do louco, do mago e tal, eles colocam deuses gregos representando esses arquétipos. Como a gente entende e conhece que a estrutura da Cabala, principalmente a Cabala hermética, ela está intrinsecamente ligada à jornada do herói e todos os mitos de todas as religiões, você começa a entender que é muito fácil você pegar a estrutura do tarô e adaptar isso para a estrutura de qualquer conto. Então, a partir de 1990, acabam surgindo tarôs nórdicos, celtas, de arte, baseado em filme, o tarô do Senhor dos Anéis, nós temos o tarô do Harry Potter, Star Wars, o que você puder imaginar de uma história narrativa ou iniciática, você pode transformar em tarô. Inclusive eu defendo, e é uma briga minha acadêmica, que o tarô e a confecção de um tarô deveria ser uma matéria obrigatória para qualquer estudante de belas artes. Então, se você está estudando desenho, pintura ou arte, é obrigatório que em algum momento da sua carreira você estude o tarô, compreenda o tarô e faça o seu próprio tarô. Tá ok? Então, com isso eu completo um adiantado do que é a história dos oráculos até a gente chegar no tarô e por que o tarô é tão importante como conteúdo de todos esses ensinamentos. Então, quando você consegue compreender o tarô e as chaves do tarô, você vai ter acesso aos arquétipos mais profundos
mais fortes e mais importantes da história da magia e da história da humanidade. Então toda a nossa cultura e todo o nosso conhecimento ele pode ser simplificado e guardado nos arcanos do tarô e preservado pela humanidade. Então ele estava desde 1360 e vai permanecer até o futuro para sempre. A partir da próxima aula nós vamos ver arcano por arcano. Eu vejo vocês lá.